Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o Dr. João Galhofo. O Dr. João Galhofo é psicólogo e também terapeuta em várias áreas. E veio aqui nos falar sobre, especificamente, a terapia do sacro craniana. É terapeuta em quais outras áreas também, Dr. João Galhofo? Da parte de naturopatia, portanto fiz formação em naturopatia, homeopatia, medicina tradicional chinesa e osteopatia. E veio agora hoje falar-nos sobre a terapia sacro-craniana. Sim. O que é essa terapia? Como é que funciona? Que métodos são utilizados? O conceito exatamente do sistema crânio-sacral, portanto, tem o seu significado patológico e a sua capacidade de cura. Portanto, já foi reconhecido há cerca de 50 anos, esteve um bocado numa áurea de um determinado mistério, não é? Pronto, não foi muito bem aceito, digamos assim, pela medicina ortodoxa, portanto, pela alopática, mas é uma terapia que tem por dinâmica abranger exatamente os ossos do crânio, as membranas meníngeas, o fluido cerebroespinhal, o sistema vascular intracranial, o sistema vascular também a nível dos movimentos e fluidos do corpo e a função dos tecidos conjuntivos, e do modo claro e abrangente define a função da saúde e em relação aos processos da doença. E em relação à saúde, quais são os pontos aí que vai melhorar, ou vai curar, ou vai estimular? Ele, portanto, para lhe dar mais ou menos uma ideia, ele tem, por princípio, se formos a adequar o papel da fáscia, ele é ligeiramente móvel, portanto, há um papel, portanto, a nível do tecido conjuntivo. Ele, portanto, trabalha sobre várias doenças também, sobretudo na autorregulação. Ou, em outras palavras, ele traz luz aos mecanismos que estão entre a mente e o corpo. É extremamente importante dentro dessa parte, não é? Portanto, depois existe uma prática a nível de palpação, a nível dos ossos do crânio, das membranas, como falámos há pouco, e, portanto, nas pesquisas aparece sempre a necessidade de apoiar exatamente o sistema crânio-sacral, não é? E como é que surgiu essa terapia? Foi em que demanda? Quem foi o Pledger, portanto, fundador? Nos Estados Unidos, portanto, iniciou precisamente esta terapia, está a ver? Tem-se vindo a desenvolver no papel, portanto, de técnicos, sobretudo de osteopatia, digamos assim, terapeutas osteopáticos, dentro da medicina osteopática, portanto, e normalmente trabalha-se sempre, digamos, crânio, digamos assim, toda a estrutura do crânio, também em função do sacro. Daí ela ter esse nome precisamente, crânio-sacral. Pronto. Também a nível da cervical, tudo quanto seja a situação da cervical, da lombar, da dorsal, portanto, digamos que há um alinhamento, digamos assim, de toda a estrutura. É uma massagem, Dr. João? Não. É uma parte muito subtil em termos de palpação. Não tem nada a ver com uma massagem, não há massagem, está a ver a ideia? Não, é uma parte subtil. Portanto, posso lhe dizer que neste momento a nível crânio-sacral nós temos bebés que eventualmente têm problema das meninges, têm dificuldade em fechar a moleirinha, como se costuma dizer. Pronto, e somos nós que introduzimos essa situação. O médico lá fora, como eu costumo dizer assim, não sabe trabalhar isso. Não. Somos, como eu estava-lhe, portanto, a comunicar, portanto, e a dizer isto, é um toque muito subtil, que nós trabalhamos toda a estrutura da cervical, as vértebras cervicais. Muitas vezes nós temos situações de suturas, digamos assim, a nível do crânio, que estão mal formadas. Portanto, são cartilagens, como sabe, portanto, mas que estão mal formadas, e aí nós temos de trabalhar isso só a nível de toque. Trabalhar, digamos assim, um ajustamento da estrutura. E que idade, doutor, pode fazer essa terapia? Não tem idade. Como bebés, adultos? Há bebés que nascem precisamente, eu posso lhe contar muito rapidamente, tive um bebé que fez fórceps, portanto fez um encefalematoma. A pediatra mandou-lhe dar uma caixa de 20 injeções, portanto, ou digamos uma fórmula injetável. Posso lhe dizer que o bebé tinha meses, não é? Portanto, e a preocupação exatamente da enfermeira que me comunicou foi que não havia possibilidade onde introduzir a intramuscular, ou seja, a agulha intramuscular. Então, nós trabalhámos precisamente aquele encefalematoma. 24 horas ele desapareceu.
E essa terapia dura quantos minutos, então, doutor? Depende do caso, mas é sempre uma terapia, como é muito subtil em termos de toque, digamos assim, quase o paciente quase que não sente, digamos. Portanto, a ideia é mesmo essa, é não causar dor, ele não sentir, portanto, ou, digamos, ele sente ligeiramente, mas não é uma pressão, exatamente, né? Portanto, e aí funciona muitíssimo bem. Ainda ontem posso lhe dizer que fiz uma paciente minha e quando acabou precisamente a terapia, ela estava fascinada, estava, digamos, noutro mundo, não tem nada a ver. A pessoa chega com um problema, peço desculpa. Sim, com certeza. Chega com um problema e daí vocês vão, através do diagnóstico que ela trouxe, vão trabalhar especificamente os pontos que vão ali ajudar, ou não é isso? Nós, por vezes, temos alguma dificuldade, não é o diagnóstico que ela trouxe, nós criamos o nosso próprio diagnóstico. Vocês fazem o diagnóstico também. Demoramos cerca de 50 minutos para fazer precisamente toda uma seleção de situações. Vamos fazer testes em carga, vamos analisar exatamente determinadas situações do corpo, digamos assim, assimetrias. Nota a simetria dos ombros, a simetria da anca, falsos encurtamentos ou algum encurtamento, e vamos imaginar que a própria paciente tem uma escoliose, ou uma cifose, ou uma lordose, então nós temos essa preocupação. Vamos ver de onde é que parte o encurtamento. Qual é a vértebra do encurtamento? Se é uma C2, se é eventualmente uma outra situação, se realmente as cristas ilíacas não estão simétricas, se os joelhos não estão simétricos, se as fossas popliteas não estão simétricas, enfim, todo um conjunto de situações. Notamos isso depois nos malelos também. A nível da tibiotársica, vamos ver se um pé está anteriorizado, se está posteriorizado, se a anca está anteriorizada, se está posteriorizada, a forma como ele eventualmente, por exemplo, em vários testes, nós vamos perceber o que é que temos ali. Muitas vezes, em termos de exame radiológico, não é valorizado determinadas situações. Está a ver? Mas depois nós temos que, enfim, alertar o paciente para futuras situações e, se calhar, eventualmente, temos que trabalhar ali qualquer coisa. Às vezes uma escoliose, eventualmente, não tem grande valorização, isto é quase como um nódulo no peito. Está a ver exatamente, por exemplo, os médicos têm sempre a tendência natural de dizer, não, este nódulo, vamos ver daqui por um ano. Mas ele não era de lá, apareceu lá. Ou nódulo duro ou nódulo mole. Então, espera, ele tem que sair de lá o mais rapidamente possível. Portanto, isto tem tudo a ver um bocado com várias situações que nos aparecem. Posso lhe dizer também que eventualmente aparecem muitos miúdos com algum problema de autismo, com problemas exatamente de hiperatividade. E é feito então essa estimulação, esse trabalho, Sim. que vai amenizar, como é que funciona? Portanto, vamos trabalhar com o paciente, sabemos exatamente qual é a causa. Para mim não há miúdos hiperativos. Portanto, eu acho que aqui há miúdos precoces, digamos assim, que têm uma mentalidade diferente e que por vezes o professor tem alguma dificuldade de o acompanhar, porque não tem preparação nem bases para isso, nem formação pedagógica, eventualmente para trabalhar com aquele miúdo. Agora ele tem, enfim, ele sobressai perante os outros. Isto é como um miúdo com um déficit de atenção, não é? Portanto, ela também nota, digamos assim, o professor também nota, eventualmente, que aquele miúdo não consegue acompanhar os outros, tem aquele déficit de atenção. Então tudo isso nós conseguimos reprogramar, sem problema absolutamente nenhum, sem qualquer medicação, não, só a nível de trabalho, digamos assim, de mãos, toque subtil e preparar eventualmente toda aquela estrutura e a partir daí tudo bem. E há quanto tempo que leva esse tratamento? 45, 50 minutos. Pela Mas parte baixa, um dia digamos só, assim. Sim. Em um dia já resolve o problema? Por exemplo, chegar uma criança com hiperatividade. Sim. Com um tratamento só, uma sessão só já vai resolver o problema? Depende do problema de hiperatividade. Está a ver a ideia? Quem é que temos ali? Porque, como sabe, reprogramar todo um sistema, por vezes não é tão fácil assim, não é? Portanto, e às vezes, eventualmente, ele tem que fazer mais 4 ou 5 ou 6 terapias, não é? Agora, se me falar, eventualmente, sei lá, de um refluxo gástrico, de uma hérnia do hiato, um problema no diafragma, digamos assim, de libertação da zona, isso nós fazemos na hora, não tem problema nenhum. Portanto, e fazemos o tratamento na hora sem qualquer tipo de problema, não é? Dê um exemplo do refluxo gástrico. Seria ativado algum ponto, algum nervo da cabeça? Pode ter a ver com a parte diafragmática, precisamente toda a estrutura do diafragma. Como sabe, nós temos aqui na cavidade abdominal
Portanto, toda uma estrutura, e muitas vezes nós temos que libertar esta parte, digamos, a parte abdominal e também a nível do diafragma, portanto, que é o músculo que separa aqui a cavidade torácica da abdominal, e a partir daí nós temos um êxito, portanto, as coisas vão funcionar de forma diferente. Eu associo sempre, por uma questão de formação, e com um dos professores com quem eu adorei trabalhar, que sempre que eu trabalho, digamos assim, toda a estrutura do crânio, ou seja, o crânio sacral, trabalho visceral também. Portanto, trabalho cada órgão ao nível da visceral. Muitas vezes temos situações que me aparece um doente e diz-me assim, olha, tenho uma dor exatamente aqui, ele não vai dizer que é a coifa dos rotadores ou que exatamente a acromioclavicular, mas vai-me falar no ombro em si. E muitas vezes essa dor pode estar associada com o fígado dele. Não tem nada a ver com o ombro. E eventualmente ele fez elementos de toxicidade, portanto, digamos assim, toxicidade, em termos de parte química, muito antibiótico, perdeu alguns pré-bióticos, probióticos que ele tem que voltar novamente a ingerir para fazer a compensação. Então nós percebemos ali que aquele fígado está intoxicado e que temos que o desintoxicar. Exatamente pela via natural, digamos assim, mas vamos desintoxicar aquele fígado. Muitas vezes tem a ver com situações, e o doente, por isso simplesmente, queixa-se do ombro direito. Epá, não consigo, tenho dificuldade na mobilidade, no levantamento do braço, pentear-me, então espera. Muitas vezes pode eventualmente ter a ver com uma vértebra rodada da cervical, por exemplo a C2, que nós manipulamos regularmente. Portanto, ela pode eventualmente estar rodada para um dos lados, e nós temos que perceber como, porque, de onde é que vem a dor precisamente. Por isso é que eu digo, eles não fazem isso lá fora. A ideia que, eu digo isto, há centenas, milhares de doentes que passam por os melhores centros de saúde e não resolvem o problema. E então muitas vezes com 2, 3 sessões nossas aparecem, nós valorizamos a situação, vamos ver de onde é que está o problema, num todo. Não é de uma das partes exatamente, mas numa situação, numa determinada situação, num determinado ponto. Então vamos ver, valorizar o corpo todo, digamos assim, não é? Porque eventualmente pode-me aparecer situações tipo, e dou-lhe outro caso que normalmente aparece, queixas eventualmente de hérnias discais, problemas na lombar. Dói-me, não consigo, tenho muito pessoal do Alentejo também, e enfim, de vários pontos do país, e que me dizem, não consigo, aqui nas Cruzes não consigo, já fui ao médico, o médico diz-me que há aqui uma suspeita de uma hérnia discal. Muitas vezes não tem a ver com uma hérnia discal, tem a ver com uma inflamação no piramidal. No interior da nádega, digamos assim, portanto é dividida em 4 partes, o quadrante superior esquerdo, direito, e muitas vezes no centro, digamos assim, a nível do piramidal, o piramidal está inflamado. Ou então, eventualmente, é uma senhora obstipada. Tem problemas de obstipação, o intestino, enfim, como deve compreender, portanto, imagino que a pessoa não vai há 5 ou 6 ou 7 ou 8 dias, como eu já apanhei determinadas pessoas, eventualmente, determinados pacientes que não vão à casa de banho, não conseguem ir à casa de banho, na primeira fase exatamente porque têm problemas de obstipação, e na segunda fase com medo. Se eu faço força, vou ter uma fissura, então a partir daqui vou ter outras situações, repara, e muitas vezes tem a ver com um problema da L4 e da L5, eventualmente, para quem aprecia lá fora, mas para nós é o intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então se nós eventualmente, como eu costumo dizer na prática corrente, despejarmos aquele intestino, libertarmos aquele intestino, a dor deixa de incidir exatamente na L4 e na L5, no sacro. Muitas vezes a pessoa depois, porque lhe dói, porque há uma pressão, digamos assim, a nível dessa parte lombar, o sacro aparece eventualmente, uma das partes do sacro, pode estar anteriorizado ou posteriorizado, rodado, ele próprio eventualmente pode não rodar de um dos lados. E aí nós temos que manipular e perceber o que é que se passa ali. Lá está precisamente, trabalhar exatamente o sacro e a nível da parte craniosacral, ou digamos, a nível do crânio. Doutor, olha, essa conversa poderia ir bem mais longe, mas não, muito além. Eu gostaria de fazer o convite aqui para que o Dr. João Galhofo deixe para nós o endereço, o telefone, o e-mail, para que os ouvintes que queiram ter mais informações, não é? Porque é uma terapia nova e pode ser que os ouvintes queiram saber mais qualquer coisa. Eu estou aberto eventualmente a quem tiver alguma dificuldade, ou então queiram contactar, com certeza, a nível de várias situações de dores agudas, crónicas, infecções generalizadas, distúrbios emocionais. Portanto, posso-lhe deixar o meu contacto precisamente, que é o 966
986-576 ou então 937-024-898. Portanto, qualquer ouvinte eventualmente que me queira contactar está perfeitamente à vontade, a qualquer hora do dia eu atendo sempre o telefone. Agradecemos então aqui a presença do Dr. João Galhofo no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado também, uma boa tarde e boa tarde para os O ouvintes. programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.